Eu meditei na palavra, e essa minha palavra introdutória, ela fala sobre obediência e incredulidade. Perdão, desobediência e incredulidade. Esse texto que nós vamos ler, que está na palavra de Jesus, nosso Deus, está em 2 Coríntios 11:3, e diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aleluia! Irmãos, essa palavra foi declarada pelo apóstolo Paulo 3.800 anos após, aproximadamente, o evento da serpente em Gênesis. Se passaram 3.800 anos entre o pecado original e essa palavra. E mesmo Paulo, tendo convivido com o mistério da fé de Jesus Cristo, ele ainda temia pela serpente na vida do homem. Então eu comecei a estudar a parte da serpente, que a gente pouco fala dela, mas ela existe ainda hoje. No nosso meio existem serpentes. Hoje, tem mistério. O próprio apóstolo Paulo diz que ele temia ela, e não é a mordidura no calcanhar. Eu estou falando aqui da parte espiritual, irmãos, da serpente que vem no nosso ouvido todos os dias, principalmente nós mulheres, porque a serpente ela não tentou Adão, ela tentou a Eva, né? Então hoje é o dia das mulheres e nós estamos aqui. Eu estou aqui representando o Espírito Santo e pedindo para que as mulheres não escutem a serpente. Oh, aleluia! Que as mulheres não escutem mais a serpente. Meu Deus! Que as mulheres sejam astutas, assim como Deus nos deu. Ele deu uma maldição do parto, mas ele disse que do ventre de uma mulher sairia o nosso Salvador e que amassaria a cabeça da serpente. Aleluia! Glória a Deus! Nós mulheres fomos abençoadas para gerar o Salvador. Nossa Senhora foi e ele esmagou a cabeça da serpente. Mas a serpente ela continua viva entre nós, infelizmente. A questão que eu fui analisar é quando diz incredulidade e desobediência. Incredulidade é tu não crer e não ter fé. Os nossos patriarcas viveram pela fé, porque eles tinham toda a promessa, mas não tinham realização de promessa. Os nossos patriarcas acreditavam na vinda do Messias, mas o Messias não tinha vindo. Só que nós temos a realização da promessa. O nosso Messias já veio. Nós não podemos viver só pela fé. Nós temos que viver hoje pela obediência. Os nossos patriarcas, por algum motivo, com a fé menos fortalecida, foram incrédulos. O próprio Adão foi. O Adão, Deus disse para ele na palavra: não come da árvore da ciência e do conhecimento, pois certamente morrerás. Aleluia! Ele não acreditou, ele foi incrédulo e comeu. Ele foi incrédulo e desobediente. Incrédulo porque não acreditou que morreria, e desobediente porque ele desobedeceu a ordem de Deus de não comer. Quando ele foi incrédulo e desobediente, transmitiu para nós isso, infelizmente. E como eu disse, comentando, a mulher, do meu ponto de vista, ela foi envolvida mais pela sedução da serpente do que pela incredulidade. Porque o comando de Deus veio para o homem, para Adão. Ela nem existia. E hoje, quantas vezes nossos maridos estão trabalhando e Deus está dizendo: você é ajudadora, você é cuidadora, você tem que orientar, tem que ser uma mulher virtuosa.
E a serpente chega no nosso ouvido e diz assim, ó, tu tá aí lavando roupa, tu tá aí fazendo comida e tá lá com os pés espichados olhando televisão. Tu tá aí te ferrando e teu marido tá jogando futebol, jogando vôlei. Então, que seja uma metáfora entre nós. Mas é verdade, a serpente continua agindo nas nossas vidas. E nós temos que exortar essa serpente das nossas vidas. Nós temos que chegar e dizer para ela, basta. Basta. Na minha família eu clamo Cristo. Eu clamo Cristo na minha casa. Eu não aceito mais interferência do mal. Eu não aceito mais nada que venha da serpente e do pecado. Agora, irmão Mateus, pode botar para mim. É Tiago 4:7. A questão é a da nossa manutenção na caminhada. Ela requer credulidade e obediência. Nós temos que ter as duas coisas juntas. Hoje, como eu disse, nós não somos mais incrédulos porque nós já vimos o nosso Salvador. Agora nós temos que crer pela fé na volta do nosso Salvador, que está próximo a chegar. Ele está para chegar. E nós não podemos ser incrédulos com isso. Nós temos que espalhar o Evangelho quanto mais possível para contaminar as pessoas no bom sentido quanto à vinda de Cristo. Isso é a nossa fé, é a nossa credulidade. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Nós cristãos convertidos, não adianta somente se sujeitar a Deus. Nós temos que resistir ao diabo. Ele está aqui presente todos os dias na guerra espiritual. No meu dia a dia, no teu, Vitória, no teu, Diego. Nós temos então que sujeitarmos a Deus. Primeiro é Ele que manda, Ele que reina, Ele que glória. Agora, depois nós temos que ainda resistir ao diabo. Hoje eu fiz uma pergunta para o pastor Valdir. Pastor Valdir, mas se eu estou em Cristo, eu estou blindada. Ele disse assim, Andréia, Adão e Eva estavam falando face a face com Deus. Adão e Eva falavam todos os dias com Deus. E mesmo assim, foram sujeitos ao diabo, não resistiram ao diabo, foram tentados e caíram no pecado. Então, mesmo andando com Cristo, estando caminhando, arraizado em Cristo, nós temos que resistir ao diabo todos os dias. Nós não podemos subestimar a força dele. Aqui eu não quero exaltar o nome dele, não. Aqui quem prevalece é Cristo, Espírito Santo, do nosso Senhor. Mas ele tem poder que está escrito na palavra. Então nós temos que resistir a ele e sujeitar-nos a Deus, e ele fugirá de vós. Manda o diabo embora da tua casa, faz uma oração forte e diz aqui, ó, aqui eu clamo Cristo, aqui quem manda é Cristo, e tu vai lá pro raio que te parta, lá pro meio da rua, manda ele embora. Desculpa a força de expressão, mas é verdade. A gente tem que ter autoridade na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nas nossas coisas. Então eu peço que hoje, dentro dessa parte entre incredulidade e obediência, desobediência, a gente tire isso como lição. Nós não temos que ser incrédulos e nem desobedientes. Nós temos que crer e obedecer. Nós temos que sujeitar-nos a Deus e resistir ao diabo. Aleluia. Porque assim nós seremos vencedores. Aleluia. Amém? Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu agradeço a oportunidade. E antes de passar a palavra, eu vou chamar as meninas que vão fazer um louvor. Por favor. Aleluia.